Programa oficial do Goiás Esporte Clube. O exame da creatina quinase é um exame realizado com frequência na rotina dos atletas, onde nós monitoramos o nível de desgaste físico dos atletas. Normalmente realizado 48 horas após o jogo, né? E o resultado desse exame prediz o que o atleta deve fazer nos dias seguintes. Se ele precisa de um tempo a mais para recuperação física, se ele já está apto a participar dos treinos normalmente. E durante as semanas de treino também nós realizamos algumas coletas com os atletas que porventura estejam sentindo algum desconforto muscular, para que nós possamos poupar e direcionar o trabalho que será feito por este atleta. Em outras palavras, o resultado da coleta da creatina quinase nos dá uma diretriz do que o atleta deve fazer nos dias seguintes após a intensidade do esforço. Esse exame resume a capacidade física do atleta se está debilitado ou não. A partir daí nós iremos traçar uma metodologia para que ele recupere a performance física, uma recuperação muscular, para que ele possa retomar as atividades físicas. Meu nome é Dani Sérgio, sou preparador físico do Goiás, trabalho aqui há quase 15 anos e é com um grande prazer que eu venho falar com vocês e passar essa experiência que eu tenho aqui na convivência aqui no Goiás, com os treinamentos aqui dentro da musculação, passando toda a nossa experiência nesse tipo de treinamento. Prioriza bastante o trabalho de força para que os atletas se mantenham fortes, né, que consigam bons resultados durante a partida e também que minimize o número de lesões musculares para não deixar o atleta no departamento médico. O nosso trabalho é esse, pegar cada dia mais pesado, pegar mais forte e melhorar cada vez mais o nosso verdão.
vários jogos com o Ramon de um lado e o Thiago Real do outro, e vem funcionando muito bem. E não é só o meu time que joga assim, vários times pelo mundo afora, seleções têm jogado para a gente aproveitar isso aí. O importante no jogo é que os jogadores consigam fazer as suas funções. Quando você tem uma ideia de jogo, uma maneira de jogar, se os jogadores representam bem as suas funções nos seus setores, o jogo acaba que funciona como um todo. Então é isso que eu espero. Nós temos atacantes muito jovens ali para assumirem o posto agora. Pode até acontecer, mas isso eu tenho que ir sentindo, tenho que ir fazendo o processo natural. Por enquanto eu acho que a equipe se estabiliza mais, joga de uma maneira mais firme com essa composição, mas pode sofrer também alterações. Terminamos o jogo com 3 atacantes, já terminamos jogos do Campeonato Brasileiro com 3 atacantes, então acho por aí. O Jackson ele é titular da equipe, ele é um jogador que eu confio muito nele, só que é aquilo que eu digo, para você observar a qualidade de um jogador, para observar o ritmo de um jogador, você tem que abrir mão de outro, e em todas as posições é assim. Então, para eu ver o Valmir, eu tenho que tirar alguém, então a gente vai fazendo as observações. E os amistosos estão aí para isso, né? Para a gente observar mesmo. Eu estou confiando na vinda de 1 ou 2 jogadores. Se vocês analisarem bem, nós estamos com 2 volantes operados. Então vocês veem que, eu já conversei isso com a diretoria, vocês veem que é uma situação já diferente que pintou aí. Então a gente tem que estar atento também. Mas um jogador de qualidade ali na frente, que possa, na pior das hipóteses, disputar a posição, é muito bem-vindo no nosso elenco. Alô, torcedor esmeraldino, não saia daí que no próximo bloco tem muito mais. Meu nome é Anderson Richards, eu sou vocalista da banda Mr. Jim de Goiânia e sou torcedor do Goiás desde que nasci, né? Torço pro time, tem boas histórias para falar sobre nossa equipe aí, Alviverde. Até perder a voz, eu sou Goiás até morrer.
Eu acho que como a maioria dos times, dos garotos, a gente começa a torcer pelo time de futebol por influência de alguém, né? E a minha influência foi do meu pai, seu Nilson Mendes Santana. Meu pai era aquele torcedor de rádio, assim, sabia? Escutava os programas de rádio na hora do almoço, da televisão depois. A gente viajava ouvindo os jogos do Goiás. Embora meu pai não tivesse muito costume de ir ao estádio, a gente foi ao estádio poucas vezes e a nossa estreia no estádio foi para assistir um clássico, Goiás e Goiânia. E na época o Goiás, o primeiro jogo que eu fui ao Serra Dourada ver o Goiás jogar, o Goiás perdeu. E perdeu para o Goiânia na época, tinha um jogador chamado Valmir Cambalhota, e ele fazia cambalhota depois, embora a gente criança admirasse aquilo, mas era do time contra e a gente foi para ver um jogo que o Goiás perdeu. E além disso tudo, meu pai viu alguns torcedores, a gente sentado na cadeira, torcedor jogar coisa, bebida e outras coisas líquidas nos outros, né, que a gente sabe como é que é lá no estádio. Meu pai, aquilo para ele, aquela possibilidade de alguém jogar nele ou na família dele, afastava muito meu pai do estádio. Então eu fui pouquíssimo ao estádio com meu pai, mas foi ele que me ensinou a torcer pro Goiás, tanto que tem, desde criança já tem foto minha com o boné do Goiás, com 6 meses de idade, ele queria que a gente fosse torcedor do Goiás. E aí, de criança, naturalmente, você passa a torcer, seu pai é seu ídolo, e meu pai é um dos meus ídolos, meu grande ídolo, com certeza. E aí o que ele torcia eu passei a também admirar, né? E aí foi reforçando com a medida que você vai crescendo e vai gostando. E eu também acho que incentivou muito o time de 83, eu tinha 7 anos naquela equipe de 83, que o Goiás foi 5º lugar no Campeonato Brasileiro, com partidas fantásticas, assim, eu me lembro, mesmo criança, da emoção, a maneira que Goiânia ficou naquela época, com o time que tinha o Zé Teodoro, o Cacau, e um dos ídolos maiores para mim, que é o Luvanor, né? O Luvanor, que além de ser um dos grandes ídolos da história do Goiás, eu lembro quando ele se transferiu para a Itália, para o Catania, descobri que a esposa dele, a Sueli, era amiga de uma amiga nossa. E aí minha mãe falou: poxa, o meu filho foi demais no Luvanor. E ele veio a Goiânia de férias, e veio jantar na minha casa, que é hoje aqui, o meu escritório era a minha casa, minha residência. E é uma história que eu também não esqueço, eu criancinha, e receber um ídolo seu para jantar na sua casa, né? Então todas essas coisas, e até hoje encontro com o Luvanor e com a Sueli, tem um carinho imenso que eles proporcionaram para mim e me ensinaram muito depois do que eu viria a ter como artista, né? Essa responsabilidade que você tem com crianças e outras pessoas que admiram o seu trabalho e que tem vontade de compartilhar um tempo que seja ali com você. E o Luvanor acabou me passando uma mensagem muito bacana, muito especial, muito jovem. Eu lembro que eu tinha inclusive ele mandou para mim autografado o pôster da equipe do Catania com ele, tinha outro brasileiro, Pedrinho, que tinha saído do Vasco, e eu guardei isso, ficou pregado no meu quarto muito tempo. Eu sou Goiás até morrer, eu sou Goiás, eu sou Goiás de cor. Fui em vários jogos, e dentre os especiais, assim, eu enumero um jogo da final do Campeonato Goiano, o Goiás e Vila, estádio lotado, a rivalidade que existe natural entre as duas equipes, né? E o jogo estava muito difícil, e essa equipe na época, eu lembro que o Goiás acabou no final do jogo, na metade do final do segundo tempo, ganhou por 3-1, e eu lembro de um gol do Péricles, que era o camisa 10 na época desse time, e foi um jogo assim, eu estava pré-adolescente, né, e ver o time campeão, um jogo muito emocionante, com o estádio lotado, foi um jogo que marcou assim, sem dúvida. E mais recentemente, a primeira partida da final da Sul-Americana, que foi o primeiro tempo especial, né? O Goiás saiu metendo 2-0 e parecia que mais um gol a gente praticamente ia botar a mão na taça. E acabou que o segundo tempo o Goiás se preservou demais, e não foi suficiente para ser campeão. Mas eu estava lá no estádio, o primeiro tempo daquele jogo, o jogo em si, né, da maneira geral, porque não saímos vencendo por 2-0. Ficou aquele gostinho de que, poxa, podia ter mais, né? Se eu não me engano, o jogador do Independiente foi expulso, o Goiás jogou com 1 a mais, com 2-0. E foi um jogo inesquecível, independente da segunda partida, que infelizmente a gente acabou jogando muito e não conseguindo o título que a gente tanto desejou. E talvez nem tenha esperado nunca, né? Foi uma coisa especial num ano maluco que o Goiás foi finalista da Sul-Americana e foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás até morrer, eu sou Goiás. Se falar em ídolo, eu acho que
gente fala mais, para mim pelo menos, eu sempre tive muita preocupação de escolher meus ídolos por uma postura global, muito mais do que resultado, do que talento. Né? A gente acaba se inspirando na música ou no futebol, no esporte, aquele que mais vence, aquele que mais consegue as coisas, geralmente tem uma legião de seguidores maior. Eu particularmente, obviamente, sempre admirei talento, mas para chamar de ídolo para mim tinha que ter uma postura de pessoa como as que eu admirei, praticamente, já até disse, meu pai acabava sendo um espelho e mais ou menos de comparação para todos. O Luvanor acho que foi um dos primeiros ídolos assim da minha carreira de perto, né, que eu tive a oportunidade de ver jogar, de ver explodir e de ter contato com ele. Isso para mim foi a gente se sentiu morando nas principais cidades do Brasil, Rio, São Paulo. Você tem um ídolo que faz sucesso mundo afora. Chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, assim, nós tivemos o Baltazar, que talvez não tenha sido nosso ídolo porque saiu muito cedo, jogou no Atlético, saiu para outros times e depois voltou, jogou no Goiás. Mas o Luvanor tem sido o grande ídolo, assim, próximo do Goiás. E mais recente, eu acho que pela conduta e pela carreira, o Arley é uma referência, né? Ele fez uma escolha, fez uma carreira, começou no Cruzeiro, teve uma carreira muito, muito boa no Vila Nova e quando se transferiu para o Goiás, aos poucos foi conquistando, até porque existia uma desconfiança de você ter um goleiro que era o goleiro do grande rival do time, e ele entrou e incorporou toda essa vontade de ser não só jogador, mas ser um pedaço desse clube. Então, eu já tive a oportunidade várias vezes de conversar com o Arley e ele tem essa seriedade, essa paixão mesmo com a instituição Goiás, independente dos momentos. E ele passou vários momentos de vitórias, de queda para a segunda divisão, de volta, de queda de novo, de banco de reserva e continuou trabalhando e treinando pronto para atender o clube. E isso torna ele um grande ídolo, além da qualidade dele como goleiro, que é incontestável, né? Então é um cara que merece seu lugar na história do Goiás e ele conquistou isso com o trabalho e com o talento. Nosso clube é a nossa glória, a nossa garra, a nossa... Um dos fatos bacanas, assim, da minha vida, da minha carreira especial fundindo com o Goiás, foi a oportunidade, o convite que eu tive de gravar um Mr. G, gravar um hino do Goiás, né? No momento de todo mundo, o Brasil inteiro gravando hinos em versões com bandas, e a diretoria me convidou o Mr. G para fazer uma versão do hino do Goiás. E bacana que assim, a gente, logo no ano que a gente lançou, que o hino apareceu e começou a tocar nos estádios, a versão original, tradicional e também a nossa versão, o Goiás se classificou para Libertadores da América. E eu estava na rua, saindo da academia, e chegou o Goiás com o ônibus, né, e um trio elétrico tocando o hino que eu gravei. E como torcedor do Goiás, chegando na Serrinha, o trio elétrico, o ônibus com a equipe classificada. E naquele momento eu lembrei muito do meu pai, né? Eu falei felicidade que ele teria, infelizmente não estava presente mais, não estava mais aqui com a gente para poder ter essa felicidade como esmeraldino, um torcedor de radinho, de falar assim, poxa, eu tô... E às vezes, como eu ouço nos programas de rádio, a música tocar às vezes a versão original, às vezes a versão com a gente. E é uma satisfação muito grande, além de ter participado do show, a festa, a comemoração do bicampeonato da Série B há 2 anos. E pra gente estar ali junto com os jogadores, aconteceu até o fato inusitado, que a gente estava lá tocando e o palco não era dos mais firmes, como precisaria ser. De repente a equipe do Goiás chegou inteira e todo mundo pulando junto com a torcida, e eu virei pro diretor e falei assim, vai cair o palco aqui que todo mundo... E graças a Deus não aconteceu nada, mas eu já dei uma afastada, falei assim, ó, eu já sou pesadinho, deixa eu tentar ajudar aqui, a coisa não... Mas a hora da festa, né, acho que é a hora do título, um atleta trabalha um ano inteiro pensando nessa data, assim, né, essas conquistas, você sorri para aquele dia, aquele final de semana, aquele jogo, e o final de semana que consagra toda aquela conquista, que era o Goiás, no primeiro momento, voltar para a Série A, e com o título é sempre um dia de explosão, e os jogadores mereceram. Só que a gente ficou preocupado lá. Graças a Deus não aconteceu nada, ficou só a festa mesmo. O bacana é que como todo torcedor a gente sonha, criança, todo mundo sonha em jogar futebol, e eu também tinha esse sonho, jogava muito na escola, e como aqui era minha casa, fica 1 quilômetro, um pouquinho da Serrinha,
E assim que abriu a primeira turma da escolinha do Goiás, eu participei. E o meu professor é um ex-ídolo do Goiás também, uma grande pessoa. Não vi jogar, por isso talvez não tenha sido meu ídolo, mas passou a ser uma pessoa especial, que é o Tuíra, né? Um grande jogador da década de 70 do Goiás, e ensinava pra gente algumas coisas do futebol, e fazia, né? Ele já com seus 45 anos de idade, 50, não me lembro, e dava exemplo, e foi muito legal. E acabou que a gente fez aquele ano ali da escolinha, e quando eu fui encaminhado para passar para o infantil, eu acabei não querendo participar porque eu queria jogar do meio para frente, mas o meu talento só me qualificava do meio para trás, e eu não queria ser zagueiro, e acabei jogando como zagueiro e como lateral na equipe, e pela altura ia acabar sendo zagueiro mesmo, e acabei me afastando, o que foi muito bom para o Goiás e para mim, porque eu como zagueiro também não ia ser legal, alguém ia acabar falando assim, tira esse cara daí e tal, e eu acabei saindo do Goiás. Foi uma experiência bacana, e eu só ficou uma pontinha de frustração, porque eu tive 2 oportunidades de jogar no Serra Dourada, abrir os jogos do Goiás, Campeonato Brasileiro, e acabei não indo, na época, por falta de uma chuteira com trava alta. Eu não tinha e acabei não podendo jogar, e isso ainda guarda essa frustraçãozinha assim de não ter jogado no Serra Dourada. Mas valeu a experiência. Deixar uma homenagem também, eu acho que uma pessoa especial que infelizmente partiu muito jovem, muito antes da hora que a gente sempre não espera, se é que a gente consegue esperar isso, que é o grande Fernandão, uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar junto algumas vezes. O conheci antes de se tornar profissional, colega do meu irmão de escola, uma pessoa inteligentíssima, educada e muito centrada e obstinada ao talento que ele tinha e onde ele ia chegar com tudo aquilo. E a vida tem esses fatos que a gente não consegue explicar, mas o bacana é a história toda que ele deixou, e o amor de pessoas que passaram a admirá-lo, como são todos que lamentaram a sua perda, a sua morte. Então eu, como uma pessoa que teve essa oportunidade, um desses que teve a oportunidade de estar com o Fernandão algumas vezes, não como um grande amigo, mas uma pessoa conhecida que a gente falava, lamentei muito, fiquei muito triste, acordei no domingo com a notícia, entristecido, assim como tem pessoas mais próximas também que sofreram muito. E de certa maneira dizer que em nome da família dele, das pessoas que admiram, né, esse carinho que ele nasceu, um esmeraldino também, né, nasceu esmeraldino, jogou na equipe que ele torceu e plantou sua semente do bem, e essa vai ficar para sempre. E que seja, acho que a inspiração para muitos outros garotos que estão aí com talento, que daqui a pouco podem trilhar esse mesmo rumo, deixar seu rastro no time da sua cidade, do seu estado, onde moram os seus familiares, onde vai ficar sempre a sua história, né? Então acho que essa inspiração do Fernandão vai com certeza germinar para muitas outras grandes histórias do futebol do nosso estado que vem daí para frente. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito. Torcedor esmeraldino, participe com a gente mandando suas críticas ou sugestões para o e-mail contato@programagol.tv.